Bom dia, então, pessoal. A paz. Hoje nós vamos conversar sobre confiar em Deus e como nós podemos alcançar esse objetivo. Então, eu vou apresentar aqui. Então, vamos fazer um momento de oração, vamos entrar na presença de Deus e pedir para que hoje Ele fale em nossos corações. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma manhã de domingo, Senhor, para aprender sobre a Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para entender o que o Teu Santo Espírito quer falar em nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja transformadora em nossas vidas, Senhor. Que ela fixe nosso coração, Senhor, como uma raiz que produz frutos, Senhor. Que eu agradeço a todos que estão aqui, Senhor, e peço que abençoe a nossa manhã e aqueles que também não puderam estar, Senhor. Fale conosco e que não seja mais a Vitória aqui falando, mas sim o teu Santo Espírito, meu Pai. É que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora, a gente vai fazer Amém. um momento de adoração. Vamos ouvir o louvor Me Deixa Aqui, Tudo Entregarei, da Júlia Vitória. Então, deixa eu compartilhar outra guia e eu vou mutar o meu microfone para vocês ouvirem melhor. Qualquer coisa, estou no chat. Uma coisa eu te peço, uma coisa meu coração deseja, uma coisa eu te peço, uma coisa meu coração deseja, é me apegar a quem tu és, me derramar aos teus pés, me cantar o quanto eu te amo e o quão perfeito és, é me apegar a quem tu és, me derramar aos teus pés, me cantar o quanto eu te amo e o quão perfeito és. Oh, 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 oh. Uma coisa eu te peço, uma coisa meu coração deseja, uma coisa eu te peço, uma coisa meu coração deseja, é me apegar a quem tu és, me derramar aos teus pés, me cantar o quanto eu te amo e o quão perfeito és, é me apegar a quem tu és, me derramar aos teus pés, me cantar o quanto
ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei, tudo entregarei, tudo eu entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. Bom dia, Lívia, tudo bem? A paz? Hoje nós vamos falar sobre confiar em Deus e como nós podemos alcançar esse objetivo. Aí nós estávamos na parte de adoração, onde a gente ouviu o louvor Me Deixa Aqui Tudo Entregarei. Aí depois eu mando o link lá no grupo da IBD, tá bom? Eu escolhi esse louvor porque ele fala sobre a vontade de estarmos na presença de Deus, onde nós podemos ter a paz, a confiança, e onde nós podemos entregar tudo, os nossos medos, os nossos sonhos, os nossos desejos do nosso coração. Então, ele retrata um pouquinho do que nós devemos fazer para confiar em Deus. Alguém quer comentar sobre o louvor? Qualquer coisa pode mandar no chat que eu leio aqui para vocês, tá bom? Eu entendi que, tipo, quando a gente conhece a Cristo, a gente entende que a gente tem que viver para Ele e a gente deve entregar toda a vida, porque não faz sentido mais, por exemplo, entregar a vida ao mundo. Exatamente. Porque o mundo é um lugar inconstante, onde nós vamos passar, né? Até nós cristãos passamos por lutas, mas na presença de Deus a gente pode ter a confiança de que o tudo mais Ele fará. Porque nós vamos estudar hoje, né? Que se a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele cuida de tudo. E vou voltar para a apresentação, só um momento. Então, esse foi nosso momento de adoração e vamos para o momento da palavra. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia. Eu vou estar apresentando tudo aqui no slide. Por que eu escolhi esse tema? Porque sou jovem igual a vocês também, por conta também da pandemia e ao longo da nossa caminhada com Deus. Só um momentinho, gente. Gente, se o cachorro estiver atrapalhando, vocês me avisam, tá? Então, ao longo da nossa caminhada, a gente pode ter tipo, desconfiança de que, ou medo de entregar tudo nas mãos de Deus, porque é muito difícil o ser humano entregar tudo nas mãos de Deus. Porque por mais que a gente entregue, sempre a gente faz um plano B com medo de não dar certo. Mas se a gente entregar nas mãos dele, a gente pode ter certeza que ele realizará os desejos do nosso coração, ou se aquela vontade que está no desejo do nosso coração não for da vontade dele, ele fará o melhor pra gente, porque ele conhece o nosso futuro, a gente está no nosso presente, a gente não tem a visão do nosso futuro, mas ele tem. Então, ele cuida de tudo, ele é nosso pai. E qual pai não quer o bem para o seu filho, não é mesmo? Então, alguém quer falar um pouquinho dessa parte que eu falei? Senão eu dou início ao momento da palavra. Então, eu vou dar o momento da palavra. Vamos meditar primeiro em Salmos 37:5, onde o salmista fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, é como eu falei, né? Quando a gente pega e entrega tudo nas mãos dele, a gente tem a certeza de que
os planos de Deus são bem maiores do que os nossos, então não tem por que a gente temer. Então, aqui, o que a gente pode meditar também? Que nós, ser humanos, como eu disse, né, nós temos a dificuldade em confiar no Senhor. Pois, como eu disse, nós só vemos o agora, mas Ele vê tudo, inclusive o nosso futuro, Ele tem planos de bem para os seus filhos. Mas também, muitas das vezes, nossos planos, né, não são os mesmos de Deus, pois Ele tem o melhor para os seus filhos, fazendo mais do que nós pensamos ou imaginamos. E o jovem, né, tá entrando assim, conhecendo o mundo, né, o mundo real, não mais aquele mundo infantil de fantasia, tá conhecendo o mundo real. E entregar os seus sonhos para Deus muitas vezes é um pouco difícil, então é muito importante a gente meditar nessa palavra, de saber e aprender a confiar em Deus. Claro que isso é um processo, mas nós temos um Pai que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar, e deu a paternidade através de Jesus para nós, nós não temos o que temer. Então, mesmo nos momentos difíceis, é mais uma oportunidade para Deus mostrar a sua misericórdia em nossas vidas. E esses tempos são necessários para aprendermos a confiar no autor de nossa vida. Porque se nós não tivermos momentos difíceis na nossa vida, muitas vezes a gente pode, pessoas, quer dizer, né, esquecem de Deus, procura Deus só no momento difícil. Mas momentos difíceis são necessários. Até Jesus passou por momentos difíceis, onde ele falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos ele. E agora, vamos dar continuidade nessa última parte que eu falei, né? Que está em João 16:33, onde eu acabei falando antes, né? Aqui mostra, tá lá em João 16:33, no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e foi Jesus que falou isso. Então, alguém tem dúvida sobre essa parte ou pode continuar? Alguém quer comentar alguma coisa também? Pode continuar. Ok, qualquer coisa pode me interromper. Eu tô vendo o chat aqui também. Agora nós vamos meditar em Salmos 41, que diz: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, aqui a gente vê que Deus, quando recebe a nossa oração de súplica, ele não tampa os ouvidos para nós, ele tem o prazer de ajudar os seus filhos, porque ele nos ama. E a confiança, ela abre alguns pilares para o cristão que se rende a Deus. Então, aquele cristão que entrega tudo nas mãos de Deus, ela abre portas na vida dela, tanto sentimental, para que ela tenha o quê? Ela tenha características para confiar em Deus. Então, nós vamos ver 7 pilares da confiança em Deus, sendo o primeiro o refúgio. E a gente vai meditar bastante aqui nesses pilares no Salmo 46. Por que o refúgio? Vamos ver o que diz Salmos 46, 1, 7 e 11. Versículos, né? Então, Salmos 46. No versículo 1 diz o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, aqui a gente tem 3 versículos onde reforça que Deus é o nosso refúgio, onde a gente pode correr na hora da angústia, na hora que a gente está desconfiando de tudo, tá com medo das coisas não darem certos. Então, quando acontece algo em nossas vidas, a primeira pessoa a quem procuramos é aquela que a gente mais confia, seja amigo, mãe, mas a gente tem que se perguntar, será que nós estamos correndo para a pessoa certa? Por quê?
Lá em Salmos 91, eu vou abrir aqui no celular e vou ler para vocês, tá bom? Só um momentinho. Diz assim, ó. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Então, nós vemos aqui mais uma vez que o quê? Deus protege os seus filhos. Então, nós devemos entregar tudo nas mãos deles. Então, se formos nos refugiar de alguma guerra, que seja na presença do Senhor, pois só Ele, somente Ele sabe tudo e como nos ajudar, porque Ele é autor da nossa vida, Ele nos fez. Então, somente o Criador conhece a sua criação. Então, assim, nós devemos entregar tudo em suas mãos, sem preocupação porque a preocupação ela traz ansiedade, ela tira a nossa paz, porque essas coisas não provêm de Deus. E aqui, então nós devemos fazer o quê? Para ter esse refúgio, para saber confiar em Deus, apenas aquietar, orar e deixar Deus agir, porque tudo estará no controle dele, sempre esteve, nada sai do controle dele. E tudo que acontece na nossa vida é sobre a permissão dele. Então, vocês querem falar alguma coisa desse versículo? Então, vou dar continuidade, que a coisa pode me atrapalhar ou mandar no chat, que eu leio aqui para vocês. Então, vamos ver o segundo pilar. Nós não devemos temer, não tememos. Nós vamos meditar nos Salmos 46, 2 e 3, que diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem para a sua braveza. Então, o que a gente pode ver aqui? Que o medo é uma arma do inimigo para paralisar nossas vidas. Quando a gente tem medo, a gente tem um bloqueio de ou ir à frente, ou entregar as coisas na mão de Deus. Por exemplo, quando uma criança ela está no escuro, ela fica paralisada, ela chora, ela tem medo, ela não consegue ter nenhuma reação a não ser o quê? Chorar e pedir proteção de seus pais. Então, nós devemos também ser como a criança, de entregar tudo nas mãos de Deus, quando o momento ruim vir, a gente gritar o socorro bem presente, que é Deus. E quase sempre o medo é baseado numa mentira ou numa ilusão, onde Satanás coloca na nossa mente de que nada vai dar certo, de que os nossos planos vão se frustrar, de que o nosso futuro está acabado, que a partir daquele momento difícil nada mais vai dar certo. Por quê? Nossos olhos só fixam naquele momento. Mas aquele que confia, entrega tudo na mão de Deus, sabe que Deus conhece nosso futuro, ele tem planos de bem para a nossa vida. Então, a gente não precisa temer. E se não avisarmos uma criança, né, como eu estava explicando, de um perigo, ela não terá medo dele. Ou seja, por exemplo, tem um bichinho longe, um pouquinho longe dela. Ela não viu. Se você não falar para ela não vai sentir medo. Mas se ela vê, aí ela vai sentir medo. Ou seja, a gente não pode colocar o nosso foco nas nossas dificuldades, mas sim em Deus. Deus é o nosso alvo. Então é nele que a gente tem que voltar os nossos olhos. E na palavra de Deus, na Bíblia, a expressão não temas aparece 365 vezes, ou seja, cada dia do ano, para nós lembrarmos e sabermos que não há o que temer, porque Ele está conosco. E quem confia em Deus não tem o que temer, pois sabe que não está sozinho e nunca passará por uma luta só. Ele intercede por nós.
Então, sobre não temer, essa palavra que eu queria falar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Nenhuma. Ok, vou dar continuidade. Nenhuma. Obrigada pelas respostas, gente. É porque eu tô vendo só o chat, tá? Aí, às vezes eu fico perdida se vocês estão entendendo ou não. Então, vamos para outro pilar, onde a gente vai o quê? Meditar em Salmos 46:4, que é a alegria. Então diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, aqui a gente vê que viver em confiança em Deus é ter alegria constantemente. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós sabemos que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Ele jamais desamparará um filho seu. Ou seja, quando nós passamos por dificuldades, nós cristãos, a gente não se abala. Muitas vezes a gente pode ter o exemplo de que uma pessoa que está acamada, ela tem aquela fé de que ela vai sair daquela situação, porque ela tem fé em Deus, ela confia em Todo-Poderoso, mesmo que a vontade de Deus seja outra, ele tem planos de bem pra gente, como eu disse, né? Ele nunca vai trazer o mal pra gente, sempre o nosso bem. Então, nós nunca devemos deixar o mundo roubar essa alegria que há em nós, porque este é o fruto do Espírito Santo, como a gente viu na aula retrasada, né? Em Gálatas 5:22. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo, e todo cristão, né, que anda verdadeiramente com Deus, tem esse fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo sempre nos lembra disso, né? De que a alegria, a confiança, a gente não deve temer, tudo entregar nas mãos de Deus, porque o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele sabe do que a gente passa, e ele intercede por nós, né? E quem não tem essa confiança, ou seja, a fé em Deus, vive desanimado e fraco, mas a alegria do Senhor é a nossa força, como está lá em Neemias 8:10, né? E vocês têm alguma dúvida dessa parte? Pode passar? Nenhuma dúvida. Tô anotando aqui no meu caderno. Beleza? Pode passar também. Depois eu vou também disponibilizar o slide, tá? Lá no grupo. Vamos ver agora o quarto pilar para quem confia em Deus, que é a firmeza. Então agora a gente vai meditar em Salmos 46:5, 6. Que diz: Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará. Já ao romper da manhã, os gentios se embravecerão, os reinos se moverão, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ou seja, nós não nos abalaremos, quem está na presença de Deus não se abala, tem a firmeza em Cristo. E nós podemos observar, né, que vivemos em um mundo muito inconstante, ou seja, é tudo improvável, a gente não sabe o que vai acontecer. E quem não possui foco em Cristo não tem um alvo para se firmar. Mas nós, cristãos, né, nós temos essa esperança de que Ele cuida do nosso amanhã. Ele é a nossa rocha e sabemos que não precisamos nos abalar, pois Deus, Ele cuida de tudo. Todo o controle está nas mãos dele. E quando nós confiamos em Deus, sabemos que, embora tudo possa ser abalado, o nosso Deus, ele é mais forte, e nossa fé se fortalece. A gente vai ver mais para frente, Mateus 6:25-34, que seria um versículo de conexão com esse versículo, Salmos 46:5 e 6, mas está mais para frente. E a gente vai conversar especialmente dele, tá? Então, guardem que Salmos 46:5 e 6 tem conexão com Mateus 6:25 ao 34. Alguma questão a falar sobre essa parte? Tô indo muito rápido, gente, ou tá tudo belezinha? Tá tudo belezinha. Tá tudo belezinha. Belezuca. Ok.
Vou continuar. O outro pilar é a gratidão, que está lá em Salmos 46, 8. Venham, contemple as glórias, as gloriosas obras do Senhor. E o que a gente pode ver da gratidão? Que nós devemos ter a confiança a qual Desculpa, qual é o quarto pilar? O quarto pilar, aqui, ó, é a firmeza. Tá, obrigada. Imagina. Qualquer coisa eu volto, tá, gente? Pode atrapalhar. Então, aqui, sobre a gratidão. 8, eu vou ler de novo. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Então, aqui o salmista, ele vai demonstrar nesse versículo ao ponto de que a gente deve chegar. De o quê? De convidar as pessoas para ver o que Deus está fazendo nas nossas vidas. E no mundo inteiro, né? Principalmente o que? Testemunhar as maravilhas que ele realiza ao nosso redor. Por quê? As pessoas que estão à nossa volta, a gente tem que ser testemunhas para elas. Elas têm que olhar para a nossa vida e enxergar o quê? Que a gente serve um Deus. E constantemente a gente sempre está alegre, mesmo em momentos de dificuldade. Então, elas o quê? Vão desejar ter essa mesma paz. E o quê? Por que a gente deve ter gratidão? Porque elas vão ver que o quê? A gente somos gratos. A gratidão, ela abre várias portas. Por quê? Ela sempre, quando a gente agradece a Deus, a gente sempre lembra as coisas boas que Ele fez na nossa vida. E muitas vezes a gente vai passar por muitos momentos difíceis, e quando a gente tem a gratidão, a gente lembra, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor me fez na minha vida. Mesmo em tempos difíceis, eu vou me lembrar que o Senhor já proveu. Gente, só um momentinho. Voltei, gente. O celular do meu tio tava tocando, eu fui levar pra ele. Peraí, deixa eu ver onde eu parei. Desculpa, gente. E então, né, as pessoas elas devem enxergar Cristo nas nossas vidas através do que? Do nosso agir, do nosso falar e do que acontece. E ele realiza em nossas vidas o que? Tudo de bom. Então, as pessoas, consequentemente, vão ver essas maravilhas. E só assim elas terão o mesmo desejo de conhecer um Deus tão maravilhoso. E isso é ser grato, né? Por tudo que o Senhor faz por nós. E a gratidão é uma característica da confiança em Deus, porque quem tem essa convicção sempre se lembra de tudo que Deus fez na sua vida, né? E nós podemos reconhecer inúmeras maravilhas de Deus ao ponto de lembrar o que está escrito lá em Salmo 139, 18, que diz: se os contassem, cede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Ou seja, as bênçãos de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia dele é incontável, porque todo dia ele nos dá livramento. E isso é o quê? É uma bênção de Deus. Então, agradecer a Deus aumenta o que é a nossa fé, porque nós não esquecemos o que ele faz em nossas vidas. Alguém tem alguma coisa para falar disso, gente? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Você falou Salmos 139? Isso, é isso que eu falei, de que a gente conta os grãos de areia, e contaria sem jamais chegar ao fim, tá lá em Salmos 139, 18. Então, eu não entendi essa parte. Não entendeu? É que o salmista, ele vai fazer uma analogia, ou seja, ele vai pegar um sentido figurado, que seria os grãos de areia, que seria o quê? As bênçãos de Deus.
Esses grãos de areia são as bênçãos de Deus. Nós não, é impossível nós contarmos aqueles grãozinhos de areia. É possível? Porque são muitos quando a gente vai na praia, né? Então, é a mesma coisa da bondade de Deus. A gente não tem como contar, porque são milhares de bondades. Então, a gente contaria sem chegar ao fim, entendeu? Porque todo dia, quando a gente levanta da nossa cama, Deus nos livra de todo mal. Muitas vezes a gente percebe esses livramentos, mas outras vezes não. Mas Deus guarda a gente 24 horas por dia, entendeu? Sim, agora eu entendi, obrigada. Imagina, qualquer coisa pode perguntar. Carlos, acho que você ligou seu microfone, você quer falar alguma coisa? Não, é muito errado. Então, eu vou continuar. Qualquer coisa eu volto, tá, gente? Agora, a gente vai falar do sexto pilar, que é o quê? A paz, que tá lá em Salmos 46, 9. Que diz assim, que Deus acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Ou seja, aqui a gente vai fazer uma analogia para entender que, assim, após uma guerra vencida, né, o que tem é a paz. E o que todos fazem é o quê? Os soldados é guardar as armas, com a desconfiança de que um dia precisará utilizá-las novamente caso tenha mais uma guerra. Mas quem tem a paz, a qual excede todo entendimento, sabe que a nossa arma é a palavra de Deus. Ou seja, quando entregamos algo nas mãos de Deus, podemos destruir todas as nossas armas, que seriam o quê? Os nossos planos B. Por exemplo, a gente faz um plano e entregar na mão de Deus. Fala, Deus, eu quero isso, isso, isso. Entrega nas tuas mãos. Se for da tua vontade, faça. Então, mas às vezes a gente faz plano B. Fala assim, se não der certo isso, então eu vou fazer aquilo. Ou seja, será que a gente está confiando mesmo em Deus? Porque se a gente confiasse, a gente não ia fazer plano B. Então, se a gente confiar de todo o nosso coração, nós teremos paz de que, mesmo se aquele plano que a gente fez entregando nas mãos de Deus não for o do coração, mesmo do coração dele, ele vai fazer coisas melhores na nossa vida. E mesmo no meio de dificuldade, podemos dizer que a paz do Senhor, que é maior que qualquer outra paz passageira do mundo. Quando a gente vai se cumprimentar, a gente fala a paz do Senhor na igreja, porque Deus é paz, ele traz paz para nós, né? E lá em João 14, 27, vai falar o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus não vai dar a paz dele como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, mas de Jesus não, Jesus é eterna. Então ele continua, não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixais amedrontar. Ou seja, a gente não deve deixar o nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. Ou seja, plantar medo e amedrontar, gente, né? Deixar aquela preocupação. Mas saber que o quê? Jesus já nos deixou a paz, né? E essa paz que excede todo o entendimento. Então, nós saberemos agir no momento da angústia, ou seja, que é o quê? Agir correndo aos pés de Deus. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Quer que eu repita? Não. Ok. Qualquer coisa eu volto. E nós vamos ver o último pilar, que é a tranquilidade. Salmos 46, 10. Gente, vocês estão vendo que cada pilar vai interligando com o outro, né? O refúgio. Se a gente tem refúgio, a gente não deve temer. Se a gente não teme, a gente tem alegria. Se a gente tem alegria, a gente tem a firmeza. Consequentemente, a gente vai ter a gratidão. E com a gratidão vem a paz, e com a paz a tranquilidade. Então, tudo está interligado. Então, vamos continuar. Ai, peraí. Eu ia falar isso mesmo. Vai interligando.
Cada coisa vai entregando a outra. Isso. Eu pulei sem querer um slide. Então, vamos ver. Aqui, Salmos 46, 10 diz o quê? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre as nações, serei honrado no mundo inteiro. Ou seja, Deus já sabe o que vai acontecer no futuro, né? Nós sabemos que todo joelho que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Ele é o Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Então é por isso que nós devemos aquietar o nosso coração. E nós sabemos que o quê? Que no mundo de hoje, o nosso dia a dia é uma correria, né? E isso faz com que o nosso pensamento fique acelerado. A gente nem tem uma coisa e já está pensando na outra. O hoje nem acabou, a gente já está pensando na manhã. Então, tudo isso tira a nossa paz, né? Tira a nossa tranquilidade. Mas quando nós confiamos em Deus, gente, só um momentinho que eu vou pedir para o meu cachorro ficar quietinho. Então, quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que por mais que passamos por tempestade, nós temos um Deus que é muito maior e pode apenas com uma palavra trazer a bonança, ou seja, trazer a paz, a tranquilidade, o resultado daquilo que nós queremos, o resultado daquilo que é o bem para nós. E que nós procuremos acalmar o nosso coração em oração na presença de Deus, para nós recebermos essa aqui, tranquilidade que o que só Deus pode dar, como está lá em Filipenses 4:6, que diz assim: não os andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Ou seja, quando nós pedimos algo para Deus, seja coisa material, sentimental, para Deus tirar medo, para Deus tirar qualquer coisa que não traz bem para a gente, Ele o que vai receber as nossas súplicas, e através do que? Do Espírito Santo, Ele vai trazer a nossa paz, vai trazer essa tranquilidade. Então, que nós entreguemos tudo nas mãos dele. Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte? Não. Certinho. E aí, aqui, só um momentinho, em Mateus 6, 25 ao 34, como eu falei que tinha, que conectava com a questão do que? Do quarto pilar, que foi a firmeza, né? Porque diz aqui a palavra de Deus: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Nós não somos filhos de Deus, gente? Então, a ave é a criação de Deus. Nós somos a criação e tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus. Então, consequentemente, o quê? Se Deus cuida das aves, Ele não vai cuidar de nós? Logicamente que o quê? Ele vai cuidar dos seus filhos. Então, continuando. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Ou seja, se Deus cuida de toda a sua criação, Ele vai cuidar dos seus filhos. E não adianta nós se preocuparmos com o dia de amanhã ou com as dificuldades, porque a gente não tem o poder, igual falou, né, de acrescentar uma hora a mais no nosso dia para fazer, por exemplo, o que nós não conseguimos. Mas se nós entregarmos na mão de Deus, o quê? Ele vai dar essa paz, essa tranquilidade. E a gente ter em mente Mateus 25 ao 34, de que Ele cuida de tudo.
Então, continuando, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagões é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Esses pagões, gente, se referem às pessoas do mundo que não têm essa sabedoria ou que não têm o coração quebrantado em confiar em Deus e saber que Ele supre todas as nossas necessidades, tá? Então, no 33 fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, nós sabemos que aqui no mundo a vida não é fácil, mas quando nós temos o socorro bem presente, que é Deus, a vida se torna mais leve. É a caminhada cristã, quando a gente deposita tudo em Deus, e isso faz ficar mais leve. Deus é a nossa confiança. É onde a gente pode deitar o nosso peito e falar: Deus, está em tudo nas tuas mãos, mesmo que meus planos não sejam os mesmos que os seus, eu confio. Tudo te entrego, como a gente viu, né? No louvor, tudo te entrego. Te entrego meus sonhos, te entrego minhas preocupações, minha ansiedade, meu medo. E, consequentemente, quando a gente entrega, a gente dá permissão realmente para Deus transformar a nossa vida, então ele vai ter liberdade para tirar tudo o que não provém e dar tudo o que nós precisamos. Alguma coisa para falar sobre essa parte, gente? Não. Certinho. Ó, peraí que o meu celular apagou, eu não sei se tem alguma coisa no chat. Que eu tô conectada aqui pelo celular também. Ok. E eu deixei uma breve conclusão do que a gente viu. Que para aprender a confiar mais em Deus é preciso o quê? Não temer, sabendo que nós não estamos sozinhos. Aprender a buscar refúgio no Senhor em todo o tempo. Buscar a alegria no Senhor que nos fortalece, se firmar na rocha que é Jesus, buscar sentir a paz que vem de Deus no nosso coração, descansar no Senhor, ser grato por tudo que Deus faz em nossas vidas. E quando nós deixamos nossa confiança repousar em Deus, o nosso coração se alegra, por quanto temos confiado no seu santo nome, que está lá em Salmos 33, 21. Em seu caráter, Deus é santo, justo, verdadeiro, gracioso, fiel e imutável. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, onisciente e onipresente. Por tudo isso, podemos confiar e alegremente descansar nele. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Que está em Salmos 71, 5. Então, nós vemos aqui o resumo de tudo o que a gente falou, e que o que, assim como nós somos moços, né, a gente está na nossa mocidade, é a partir daqui que a gente deve confiar em Deus, para que a gente ganhe sabedoria dia após dia, para que quando nós formos adultos, não estou falando só no sentido de crescer, mas tipo, adultos no sentido espiritual também, a gente poder ajudar as outras pessoas. Vocês querem falar uma coisa? Aqui é um momento de reflexão, de socialização. Quer completar uma coisa? Tá sim, Lívia, a aula tá acabando. A gente só vai fazer esse momento de reflexão e aí vai ter um momento de oração e a bênção apostólica. Alguém quer falar uma coisinha? A Liv mandou uma mensagem aqui no chat. Acabei de ver. Mas tá acabando, sim. Bom, assim, se ninguém tem o que falar,
eu vou partir para o momento de oração, para finalizar. Deu para entender tudo certinho, gente? Conseguiram Sim, absorver? Ok. Eu sim. Foi bem explicado, bem explicado. Ah, que bom. Qualquer coisa, se porventura acontecer de surgir dúvidas depois da aula, pode mandar no grupo da IBD ou pode mandar no privado que eu respondo, tá bom? Então, vamos fazer o nosso momento de oração. Senhor meu Deus, entramos mais uma vez na tua presença para agradecer a tua palavra, Senhor. Senhor, sabemos que o que nós somos difíceis de entregar tudo nas tuas mãos, Senhor. Então, nos ensina, Senhor, a confiar, a entregar tudo nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor tem mais do que o bem para dar para a gente, Senhor. Porque os teus planos são maiores do que nós podemos imaginar, Senhor. Ó Senhor, se o Senhor cuida das aves, do lírio do campo, como que o Senhor não vai cuidar da gente, né? Somos filhos do Senhor. Então, peço que o teu Espírito Santo, ao longo da semana, lembre, Senhor, dessa palavra, que nós não tememos, Senhor, o dia de amanhã, porque ele está em tuas mãos e o Senhor sabe de tudo, Senhor. Desejo, Senhor, que o Senhor abençoe, meu Deus, o domingo de todos que estão presentes, daqueles que também não puderam, nos dá um domingo abençoado, um culto abençoado, e que nós continuemos na tua presença. É que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 E vamos para as considerações finais. Então, gente, eu desejo um ótimo domingo para vocês. Para quem vai no culto, a gente se vê lá. E é isso, então, que quem quer dar a benção apostólica? Vai, Henry, daí. Um dia cada um. Que hoje a Manu não tá conseguindo. Dá É, que a graça de Deus Pai. Não, peraí, como é mesmo? que a Esqueci. graça de Deus Pai, a doce consolação Consolação do Espírito Santo. sejam Não, com não é. todos. Faltou do Filho, eu esqueci. Que a graça de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos. Vamos Vamos em em paz paz e e o o Senhor Senhor nos nos acompanhe. acompanhe. Amém. Amém. Vou interromper a Amém. gravação.